Queridos, sobre esse texto, eu já tive a oportunidade de meditar nele. Já tive a oportunidade. Mas deixa eu então fazer um clareamento. No domingo passado, quando estava indo para casa, a Vânia perguntou para o Marquinhos: o que você estudou? Os irmãos de Davi. E aí começaram aquela conversa deles e eu ouvindo. Normal. Só que o Davi ficou na minha cabeça. Então eu fui fazendo algumas coisas na segunda, na terça. E o tal do Davi na minha cabeça. Aí veio, mas eu já falei sobre o Davi. Aí Deus me falou: olha, você aprendeu. A minha palavra é como um tesouro. A gente abre e tira coisas novas, amém? Aí eu lembrei da matemática, né? Matemática fala da figura geométrica, que ela tem vários lados. Aí agora eu vou trabalhar um outro lado do texto. Cadê o texto aí? Tem o texto? Então vamos lá. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu não posso sair desse viés, desse caminho, da declaração de Deus, que Deus escolheu Davi para ser um homem segundo o seu coração. Mas o que eu posso trabalhar aqui? Algumas lições, alguns aprendizados que Davi traz para mim, apesar de ser como eu. Aliás, eu sou como ele. Foi instável, pecou. Você não peca, né? Pecou. Fez atrapalhadas, não fez? Mas ele nos ensina algumas coisas que são fabulosas na sua vida. Porque errar, a gente vai pecar por causa da nossa natureza terrena. Mas permanecer no errado não está certo. E ele nos ensina que ele descobriu o melhor lugar de se estar. Não é como o Achibel Grisham só disse, não. O Achibel Grisham aprendeu com ele. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, amém? Então, como eu e você, Davi, era inseguro, frágil, pecador, mas existem algumas coisas que eu gostaria de destacar. Vamos lá. Quais são os fatos, então, os pressupostos, ou as qualificações que Davi me permite entender, perceber, que fizeram um diferencial no coração dele para ele ser sensível a Deus? Ele não mudou o coração de Deus, mas ele se tornou sensível a Deus, porque a gente não muda o coração de Deus, não. Sai dessa história que você vai orar e mudar o coração de Deus. Deus vai mudar o seu coração. Deus vai mudar a sua história. Mas você não muda Deus, não. Mas tem fatos aqui que revelam que Davi passou a ter um coração mais sensível a Deus. Sabe o que é sensível? Você já arranhou o dedinho, ou cortou o dedinho, e foi cortar limão? Sentiu aquele ardor? É por causa da sensibilidade, né? Então, existem pelo menos duas coisas que eu gostaria de, para nós entendermos sobre Davi, essa postura dele, é que o primeiro fato está no Salmo de número 32.
do verso 3 ao verso 5. Posso ler? Que eu não fiz slide para pôr aí, mas se o menino conseguir localizar lá, vai ser uma bênção pura, sem mistura. Diz o salmista, ele: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é um primeiro fato. Isso diz alguma coisa para mim e para você? Não se esconde nada de Deus. Às vezes, no curso da vida, a gente faz algumas coisas por causa ainda do peso da nossa natureza terrena e quer esconder. Como diz a dona de casa, esconder debaixo do tapete, né? Não, não adianta. Pecado não se esconde. Pecado se confessa. Se você quiser uma cura na sua vida, quiser que algo novo aconteça, quiser que a agradabilidade de Deus seja favorável ao seu viver, confesse os seus pecados. Às vezes é difícil, porque você tem que confessar, por exemplo, o seu cônjuge que você errou, ou para algum amigo. Mas a gente tem que abrir mão do pecado. Pecado se confessa, se abandona, se deixa. Um outro fato que eu aprendo nisso que traz favorabilidade ao coração de Davi por Deus, se tornou um diferencial. É o que eu leio lá no Salmo 51. Vamos lá comigo, quer abrir? Salmo 51, e é excelente essa expressão para a gente lembrá-la, não só hoje, não só nessa manhã, cada dia, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, e renova dentro de mim, e isso tem que ser diariamente, porque nós temos um inimigo concreto que anda ao nosso derredor, tentando roubar o quê? A nossa paz, o nosso sossego. Eu oro toda manhã que eu vou sair. Entro no carro, sento e digo: Senhor, desvie do meu caminho a mão do homem mau, daquele que veio para roubar, matar e destruir. Me dê habilidade no volante. Tenho 43 anos. Acho que mais. Eu tirei a carta quando eu estava no exército. Não vou nem falar, senão você vai achar que eu sou muito velho. Mas eu nunca bati. Já bateram em mim. Mas eu nunca bati, graças a Deus. Sabe por quê? Peço que Deus me guarde. Me dê habilidade. Eu sei que o carro anda, mas o carro anda debaixo da minha habilidade dada por Deus, em nome de Jesus. Por isso eu peço, cria em mim, meu Deus. Sabe o que tem que haver isso? Tem tudo a ver. Tem a proteção de Deus, o amparo de Deus, a unção da graça de Deus, do cuidado de Deus. Então, sempre que nós reconhecemos o nosso pecado, a gente vive um divisor de águas. Sabe o que é um divisor de águas? Agora, na geografia, a montanha é um divisor de águas. A chuva cai. Aí cai água para uma vertente e cai água por outra vertente. É verdade. É verdade. Uma vez, eu tinha uma senhora do norte, na minha igreja, e ela disse: pastor, me explica, por que de vez em quando desce água na serra do Apodi, Cariri? Já ouviram falar? É lá no norte. É porque um dos braços da massa tropical, úmido, vai para lá,
e consegue atravessar um pouco aquela barreira. Aí chove em cima da serra. Aí desce e faz vertentes de água no Cariri. Por isso que fizeram aquela música. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Né? É verdade, viu? Então, Deus é um divisor de águas. E o salmista me permite perceber isso, porque o viver de Davi passou, depois daquelas experiências que nós vamos falar que ele teve, que ele errou. Lembra quando ele pisou na bola? Pisou na bola com? Era o tempo dos reis irem à guerra. E ele sabia disso. Mas ele resolveu ficar onde? Em casa. Acordou de tarde e viu uma mulher. Eu tinha um colega que dizia assim, ela também não devia ser boa coisa, viu? Que para tomar banho no eirado, lá na laje, do jeito que ela estava tomando banho, estava procurando sarna para se coçar. Não só para ela, mas para o Davi também. Quando você se descuida da sua intimidade com Deus, pode ter certeza que você abre porta para aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aí você deixa de ser um coração segundo o coração de Deus, não é mesmo? E nós vamos ver mais para frente. Mas Davi buscou, apesar dos seus erros, ele buscou sua restauração com o Senhor. E é a frase do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente tem que procurar isso. Não porque Deus apontou um chicote, não porque Deus fez alguma ameaça, mas Ele fez isso por desejo pessoal, amém? Quando a gente reconhece que a gente precisa. Coração, segundo o coração de Deus, passa pela fala que Davi teve. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mau. Primeira coisa. Primeira coisa. E é difícil pedir perdão. É difícil. Estou dizendo para você. Eu entrei na fila do perdão, fui para o último lugar. Que é difícil. Eu vou contar para vocês uma história que é verdade. É verdade. Minha esposa não vai ficar brava comigo, mas eu tinha 6 meses de casado. Não, tinha acho que 1 ano de casado. E eu sou bom em fazer maldade. Pode acreditar. Diz graças a Deus que você não casou comigo. E eu fiz maldade com ela. E foi meu pastor, o reverendo Wilson. E eu fui para o encontro de pastores ainda, acredita? Quando eu cheguei lá, o reverendo Wilson, que me conhecia desde menino, pequeno, falou para mim: Esteves, o que você fez? Eu falei: nada. Sua cara está dizendo que tem alguma coisa errada. Eu falei: não tem nada errado não, como vai, Vânia? Eu falei: vai muito bem. Ele deu a palestra dele, foi na hora do café, ele veio, chegou, vai contar para mim o que houve. Eu falei: nada, não aconteceu nada, pastor. Conta para mim. Aí ele falou para mim: você não vai contar, eu vou lá. Eu falei: não, pastor, mas aquela mulher que o senhor casou comigo é difícil. Ele ficou olhando para mim: o que você fez? Aí eu tentei enrolar. Não é assim que a gente faz? Né? É a síndrome de Saul. Enrolar. Aí ele diz assim: você vai chegar em casa
e vai pedir perdão para sua esposa. Você está de brincadeira. Ela vai subir no salto, já usa salto alto. Imagina agora. Ele falou, se você não fizer, eu vou lá. Cheguei em casa, numa boa, ela lavava a louça, eu sentei no sofá, liguei a televisãozinho, telefone ali, daqui um pouco o telefone toca. Peguei o telefone, alô, reverendo Wilson. Já falou com a sua esposa? Eu falei, ainda não, eu vou agora. Eu falei, não estou falando. Eu me lembro até hoje, com vivas cores. Cheguei na porta. Ela estava de luva, sempre teve que usar luva para lavar a louça. E eu disse, bem. E quando ela disse que, é que o negócio não está bom. Bem, que? Falei, você me perdoa, eu te amo. Ela virou para mim com aquelas mãos amarelas. Você disse, você saiu do lugar? Nada. Onde estavam minhas pernas? Fiquei sem perna. Ela veio e me abraçou e disse, eu sei que foi Deus que me deu você. Amém? A partir daí, eu aprendi uma boa, gratificante e abençoada lição. Assim Davi também. Davi aprendeu, porque quem faz assim na sua geração, experimenta a diferença de Deus e faz diferença na vida das pessoas. Então vamos lá. Davi me permite entender a essência de ser cristão, de ser crente. E essa essência, Deus inspirou o Filho dele para colocar isso para mim, para o meu pensamento, para o meu coração, para a minha prática de vida. Olha o que o filho de Davi possivelmente tenha aprendido com o pai. Possivelmente. Diz assim, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, não? Eu vou ler. Provérbios, vamos lá? Vamos chegar lá no Provérbios. Eu acho que é importante esse texto, porque ele é clareador para a gente. Provérbios capítulo 4, verso 23. De tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez você me pergunte então, por que guardar o coração? Por que cuidar do meu coração? O nosso coração, presta atenção, e essa não é uma frase de efeito. E Davi descobriu isso. Essa não é uma frase de efeito. Porque do meu coração, o meu coração está ligado, pelo meu coração, estão ligados todos os meus comportamentos. O meu pensamento, o meu agir, o meu falar. Procede de onde? Aquilo que Jesus falou é uma verdade. A boca fala do que o coração está cheio. E é isso mesmo. Existe uma corrente filosófica, eu não sou filósofo, mas tive que estudar isso. Bierrovismo, já ouviram falar? Que fala do comportamento. E uma das frases que está lá diz assim, você é o que você faz. E é mesmo. Eu já disse para vocês que isso se tornou num aprendizado na BU, que os preletores sempre falavam. Que Jesus vai fazer o que você está fazendo ou o que você está falando. Que é uma diferença entre o que eu falo e o que eu falo. Falar é uma coisa.
fazer é outra. Aliás, Jesus deu uma aula assim. Por isso que eu quero que você preste atenção e leia em casa o que Davi pediu. Porque Jesus contou um aprendizado grande. Ele disse: um pai tinha 2 filhos. E olha o que a gente aprende com Davi. Ele descobriu isso. Para estar no centro da vontade de Deus, é ser um coração segundo o coração de Deus. Um pai tinha 2 filhos e disse para o filho: me ajude para vá lá no campo trabalhar comigo. E o filho disse: vou. Falou para outro filho: meu filho, vai me ajudar lá no campo, vai trabalhar comigo. E o filho disse: não vou. Aí Jesus, na sua sabedoria, disse: o filho que disse que iria, não foi. E o filho que disse que não iria, foi. Qual que obedeceu a Deus? O que falou, o que fez? O que fez, está vendo? Preste atenção nisso. O que eu estou fazendo fala mais alto do que o que eu estou falando. Se você quiser conferir depois, você leia lá Marcos, no capítulo 7, verso 20 a 23, que do coração procede toda aquela sujeira. Ira, maldade, sexualidade, mentira, roubo. Vamos parar por aqui, senão a lista fica muito grande. Vai dar um BO. O nosso comportamento está ligado ao nosso coração. O meu coração determina os meus comportamentos, os meus desejos, pensamentos e escolhas. Então, não podia deixar de concluir esse raciocínio nesse primeiro momento, sem lembrar as palavras textuais, in loco de Jesus, que diz assim: porque onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Que verdade, hein? Que verdade. E esse então é o primeiro destaque de uma vida que deseja ser segundo o coração de Deus. Esses registros que nós temos na Bíblia, eles são para nos inspirar, para nos dar molde, para nos dar modelo, para ser nosso, vou usar uma expressão que os escritores gostam de usar, para ser nosso norte fanal. Sabe o que é o norte fanal? Aquele norte verdadeiro. É o que o navegador num navio vê. Porque quando você está num navio, você só vê água e céu, mais nada. Mas ele sabe que ele está indo para o caminho correto, porque ele olha para o norte, que na Bíblia, na geografia, a gente chama de magnético, norte magnético, que é o norte fanal, o norte verdadeiro. Eu sei que eu estou indo para lá. Bem? Então, olhe para Jesus. Ninguém vai concluir isso. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente aprende a olhar para Jesus, sempre nos dirige para um caminho certo. Existe uma verdadeira história. Na Finlândia, pescadores saíram e de repente o mar se tornou revolto. Uma tempestade imensa. E os navios não conseguiam achar o caminho de volta. As mulheres dos pescadores vieram à beira do porto. Já anoitecia, na verdade já era noite, e elas estavam apreensivas com o bem-estar de maridos, filhos. De repente os navios apontaram lá na frente. Mas antes disso, sabe o que aconteceu?
Uma dessas mulheres agitadas deixou cair uma panela no fogão e a casa pegou fogo. A casa começou a arder. E ela disse, sem meu marido, e agora a minha casa pegando fogo. Vêm os navios chegando. Essa mulher corre por marido e diz, um desastre nos aconteceu. Nossa casa pegou fogo. E ele disse, glória a Deus. Porque nossa casa foi o nosso norte fanal para nós chegarmos até aqui. Siga a luz de Jesus, amém? Jesus é a luz do mundo, para que a gente não ande em trevas. Davi percebeu isso, que o melhor lugar de se estar é onde? No centro da vontade de Deus, amém, queridos? Então vamos lá. Davi também, alguns colocariam isso em primeiro lugar, mas eu coloquei em segundo para pensar no arrependimento. Porque o arrependimento é basilar para fazer mudança na nossa vida. O arrependimento é basilar. E Davi buscou arrependimento diante de Deus. Como maestro de uma nota só, volto a dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração de confissão fez diferença na vida de Davi. Porque Davi pecou. E ele não pecou só com Berseba. Você lembra quando ele se encheu de vaidade também? E aí atrapalha o coração, atrapalha a amizade. Por isso que eu disse que Davi, igualzinho a mim, é você. Mesmo? Diz que a gente não gosta de elogio, não é verdade? A gente é que nem pato, não gosta de elogio. Mas o pato vive na água. Quando alguém chega para você e elogia você, diz, mas porém, porém... Você tira os cabelos da pessoa. Não é assim? Nós somos que nem pato. Impermeável. Nada. Nada. Davi se encheu de orgulho. Era Deus que estava com Israel, mas ele queria saber quantos homens armados ele tinha. E quando a gente se enche de orgulho, preste atenção. Pois você leia o texto que está lá, em 2 Samuel 24, verso 10. Quando a gente se enche de orgulho, orgulho é perverso, é maligno. Você não ouve ninguém. Você não ouve ninguém que esteja do seu lado e muito menos ouve a Deus por causa do seu orgulho. Então, o arrependimento é o segundo destaque que eu faço aqui. E há umas recomendações que eu creio que foram aprendizados na vida de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Nós lemos no Novo Testamento, mas é uma verdade que diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É importante saber. Mais importante é viver. Às vezes a gente explica. Eu dei muito tempo aula de geografia. Eu dava numa matéria, geografia física. A geografia humana é bem mais fácil. A física eu tinha que dar climatologia, cartografia, tectônica de placa, tudo coisinha gostosa de se estudar. Tem um menino que falou para mim, eu odeio você, eu odeio sua matéria. Eu não consegui entender, coitado. E eu fui até ele e disse assim, mas eu amo você e quero que você aprenda geografia.
Ficou meu fã depois. O pai foi procurar a coordenadora. Disse, o que o senhor falou com meu filho? Eu, na hora, me deu um branco. Falei, não me lembro. Ele ficou seu fã. Agora em casa ele só fala de geografia. Então, muito bem. Então preste atenção aqui. Não adianta a gente saber. Não adianta a gente dizer se nós não praticarmos. Quando dava aula de cartografia, e por isso que eu estudei aquelas coisas horríveis da matemática, cálculo integral 1, 2, derivada, uma maravilha. Quem estudou matemática aí sabe que isso não foi inventado. Eu vou pecar. Dureza. E aí, por causa disso, eles tinham que fazer ângulos, né? Porque a gente pega o redondo para pôr no plano, que é a Terra. E tinha uns meninos que era assim. Eu ia explicar para ele como ele ia fazer, e dizia assim, já sei. Eu falei, você já sabe? Sei. Então não me pergunta, hein? Passava um tempo, ele, Carlos, que foi? Você me explica aqui. Eu falei, não. Você falou que já sabe. Se vire. Eu falei, não, Carlos. Um falou para mim uma vez, meu pai paga o colégio, eu vou falar para o meu pai que você não quis me ensinar. Vai, fale para ele, que eu vou dizer que você falou para mim que já sabia, que ele não precisa pagar o colégio, que você já sabe tudo. Falou? Falou nada. Às vezes a gente é assim, eu já sei. Alguém já falou isso para você? Você está falando, não, filho, eu já sei. Não, mas não fala, não, eu já sei. Então, cuidado. Davi descobriu que não é eu já sei. É fazer segundo a vontade de Deus. Uma igreja, esta igreja deseja ser uma igreja cujo coração, segundo o coração de Deus. Ela deseja ser assim. E é isso que Deus espera que nós vivamos, porque Ele quer nos abençoar, como está lá em Efésios, eu gosto dessa expressão, no capítulo 1, verso 3, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Uma outra verdade. Olha, acredite, é a palavra de Deus. Provérbios 28, 13, diz assim, o que encobre suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É um bom negócio. Quando a gente arrepende dos nossos pecados, eles são cancelados. É verdade. Atos, depois você lê em casa, 3,19, diz que quando a gente se converte dos nossos pecados, eles são cancelados. Sabe o que é isso? Cancelados. Então, eu gostaria de ver algumas coisas que eu percebo em Davi. Davi sempre teve uma disposição de obedecer. E ninguém se arrepende se não nutre um coração obediente. Tem gente que é difícil para ter um coração obediente. Você conhece alguém teimoso? Conhece? Você tem espelho em casa? Dá uma olhadinha. Tem uma história que um pastor contou de uma mulher que gostava, e ela era, sim, teimosa, como que eu vejo, pirracenta. E ela chamava o homem de piolho.
E dizia, não faz isso, não. Eu ainda vou dar um croque em você. Que piolho, você não é homem para isso? E ela foi chamando o homem de piolho até que um dia esse homem pegou essa mulher, pôs essa mulher no tanque com água na cabeça e afundou a cabeça dela no tanque. E disse, me chama de piolho. Tem gente que é difícil. Gente difícil. Verdade, a gente dá risada, mas você já reparou como você às vezes é pirracento? Você sabe que você está fazendo o que é, mas você o quê? Insiste. Mas ele foi um menino que ele aprendeu o valor da obediência. Como que eu sei disso? Desde pequeno ele fazia o que o seu pai mandava. Obedecer os pais, as autoridades constituídas, revela uma tendência do coração. Ele, dos filhos, é o que a Bíblia relata, que cuidava e apacentava as ovelhas do seu pai. O restante, a Bíblia não fala muita coisa, não. Mas quem sabe no livro da vida vai estar escrito assim, você, fulano de tal, foi obediente. Porque aquilo que Deus disse através do profeta Samuel para Saul, lembra? Melhor é obedecer do que o sacrificar. Às vezes a gente tem que obedecer. Às vezes não, sempre tem que obedecer. Ele também aprendeu uma outra coisa. Às vezes tem gente que faz as coisas atropeladamente, né? Eu fui pastor há muitos anos, às vezes na igreja tinha gente que atropelava, queria atropelar meu ministério. Fazia coisas que não era para fazer. E o pastor vai viver bastante isso. Saúde, pastor. E aí, Davi ensina que sempre que ele ia fazer alguma coisa, mesmo que fosse positiva, ele respeitava a autoridade constituída para ser segundo o coração de Deus. Lembra de Golias? Ele foi lá, viu toda aquela cena, mas ele não foi para Golias direto, não. Ele foi primeiro falar com quem? Com Saul. Pedir a bênção de Saul, autorização de Saul. Aí depois ele foi lutar contra Golias. Também com aquela cabeçona, quem erraria uma pedrada? Ninguém erraria, né? Ele podia ser mesmo conhecido entre a moçada de o cabeça. Só tinha cabeça, mais nada. Davi tinha o desejo de obedecer a Deus, mesmo sendo falho e errante. Que esse desejo esteja no meu coração, no seu coração. Amém? Eu vou concluir usando uma expressão que nós temos em Mateus, no capítulo 5, verso 8. Está nas bem-aventuranças. Diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Parou para pensar nisso? Deus está olhando você, não por fora, mas está olhando você por dentro. Os meninos diziam assim, cai na real. Deus está olhando você por dentro e não por fora.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.